Sou nova, e este é o OpenClaw Daily. Hoje começa com o OpenClaw V2026.5.4. Também inclui o OpenClaw V2026.5.5 e o OpenClaw V2026.5.6. A mudança importante não é um slogan. É um conjunto de correções de operador em torno de voz em tempo real, roteamento ou outro do códex, progresso no Discord e Telegram, roteamento de seção de canal, timeouts de FAT protegido, inspeção de outro de modelo, resolução de secret ref e diagnósticos do gateway. Se um agente vai viver em chat, reuniões, chamadas de voz, ferramentas de navegador e jobs de longa execução, essas são as superfícies que decidem se ele parece confiável. Sou Aloy. A sequência de lançamento tem 3 camadas. A primeira versão torna as peças de voz e de contrato de extensão mais operáveis. A segunda aperta o comportamento de canal, rascunhos de progresso, seções do Ctrl URI, controles de raciocínio do SHA, entrega de aprovações, tratamento de conclusão de mídia e status do gateway. O hotfix mais recente corrige a regressão mais nítida. Rotas OAuth válidas de OpenAI Codex/GPT 5.5 podiam ser reescritas em rotas de API de OpenAI/GPT 5.5 pelo reparo médico. O que é exatamente o movimento errado para uma configuração de Codex Only em OAuth? O caminho de recuperação é deliberadamente concreto. Se o modelo padrão foi movido para a rota direta da OpenAI, volte para OpenAI Codex/GPT 5.5. Valide a configuração e confirme que o perfil de outro é o perfil outro do Codex ao invés de uma dependência ausente de OpenAI_API_Key. A distinção importa porque o nome do modelo pode parecer quase idêntico enquanto o caminho da credencial é completamente diferente. Um usa ChatGPT ou outro do Codex, o outro espera uma chave de API OpenAI crua no gateway. Essa correção explica muita quebra real. Um gateway pode estar autenticado, o usuário pode ter uma seção OAuth válida do Codex, e o agente ainda pode falhar se a configuração aponta para a família de provedor de API Key. O diagnóstico útil não é apenas, o GPT 5.5 existe. Qual namespace de provedor é dono da rota, e qual perfil de alta resolve para esse namespace. O hotfix transforma isso de um loop confuso de chave ausente em uma ação de recuperação específica. Comece com a grande mudança de capacidade. Um agente pode entrar em uma Google Meet através de um caminho de descagem Twilio e falar através da ponte de voz Eminem em tempo real ao invés de voltar para um prompt telefônico convencional. Isso significa que a perna do telefone, a sala de reunião, o stream de áudio do modelo e a fila de runtime agora tem que se comportar como um sistema de baixa latência. Aqui está a versão do operador. Para configurar isso, habilite o caminho de chamada de voz ou Meet, configure uma rota de WebSocket mídia da Twilio para a perna de descagem, escolha o modelo e voz Eminem em tempo real no perfil do agente e aponte o fluxo de entrada do Meet para esse backend de voz. O lançamento importa porque voz de provedor e overrides de modelo agora são respeitados na síntese de telefonia, então logs de fala devem corresponder ao backend que realmente produziu o áudio. A primeira nova capacidade é um verdadeiro agente de voz de telefone para reunião. Antes, uma ponte de descagem podia ser demonstrável mais frágil, áudio gerado podia ultrapassar o WebSocket, bargin podia deixar fala obsoleta esperando em uma fila, e fala de fallback podia esconder o fato de que o caminho em tempo real tinha parado de ser em tempo real. Agora o stream de áudio calculado tem buffering limitado, fechamento por sobrecarga e limpeza de interrupção. Buffering limitado é a mudança técnica central. Voz em tempo real tem 3 relógios, fala humana entrante, áudio de modelo gerado e capacidade do transporte de enviar frames. Se o áudio gerado chega mais rápido do que o WebSocket pode transmitir, o runtime tem que fazer buffer. Se esse buffer é ilimitado, o usuário ouve respostas antigas depois que a conversa já avançou. Esse lançamento fecha streams em tempo real sobrecarregados antes que áudio obsoleto do provedor possa se acumular indefinidamente. Bargin é a segunda capacidade. Um participante pode interromper o agente, e o runtime limpa áudio gerado pendente ao invés de apenas pausar a reprodução. Isso é importante porque interrupção é uma fronteira de estado. Uma vez que o usuário interrompe, a resposta antiga não é mais válida. Qualquer áudio ainda enfileirado atrás do transporte pertence ao turno antigo, então limpá-lo é parte da correção, não apenas polimento de experiência do usuário.
A terceira capacidade é falha honesta no caminho em tempo real. Prompts to IML convencionais são úteis em fluxos telefônicos ordinários, mas não são um substituto para uma ponte de modelo em tempo real. Se uma chamada de modelo, ao vivo, volta silenciosamente para a IML, operadores podem pensar que o sistema em tempo real está saudável enquanto o usuário está ouvindo fala atrasada ou incompatível. O lançamento mantém fala em tempo real na ponte em tempo real para que falhas sejam visíveis e diagnosticáveis. O teste prático é direto. Execute uma sessão de descagem do Meet, fale sobre o agente enquanto ele está respondendo, e verifique que a resposta antiga não continua depois da interrupção. Então crie deliberadamente condições de envio lento ou resposta de provedor explosiva e confirme que o stream falha visivelmente ao invés de construir um longo backlog de fala atrasada. Um agente de voz que não consegue passar nesses testes vai parecer assombrado em produção. A próxima melhoria é confiabilidade de configuração de credenciais e canal. Resolução de contrato Secret Ref agora funciona para pacotes de extensão de canal externo cujos artefatos compilados vivem sob uma pasta de distribuição. Antes dessa correção, um canal podia ser configurado com uma referência de token Discord respaldada por ambiente e ainda aparecer como não configurado na inicialização do gateway porque o runtime não encontrava o sidecar de contrato secreto do pacote no local compilado. O que isso significa para seu agente é que pacotes de canal externos podem ser instalados e ainda contribuir com os metadados necessários para resolver seus segredos. O padrão de configuração é: instale a extensão de canal, mantenha credenciais como entradas Secret Ref ao invés de texto simples, inicie o gateway e deixe o runtime carregar os metadados de contrato compilados em seu snapshot. Se o contrato está presente, o canal deve validar sem expor o token. Aplicar segredos também preserva os campos keyref e token ref do perfil de Alter enquanto limpa material secreto do alvo do provedor. Isso dá aos operadores um loop de reparo mais seguro. Você pode remover texto simples de uma configuração enquanto mantém o grafo de referência que diz onde a credencial pertence. Sem isso, um passo de limpeza pode acidentalmente transformar uma configuração segura em uma inutilizável. A nova habilidade visível é a inspeção de credenciais mais segura. O comando de lista de auto de modelo pode mostrar perfis de alta salvos por provedor ou por agente, com filtragem de provedor e saída JON, sem imprimir valores secretos. Isso é exatamente o que você quer quando um agente pode chamar múltiplos provedores de modelo. Você precisa saber qual perfil existe, qual escopo de agente o usa e se o runtime o vê, mas você não quer tokens despejados em um terminal ou log de chat. A configuração é operacional ao invés de glamourosa. Armazene credenciais de provedor através do mecanismo de perfil de Alter, referencie-as por chave e use a superfície de listagem de Alter para verificar presença e escopo. Se uma chamada de modelo falha, primeiro verifique se o perfil pretendido existe e se o agente está usando esse perfil. Isso é mais rápido e mais seguro do que abrir arquivos de configuração cruz ou acionar chamadas de teste que podem vazar custo e ruído. O V2026.5.5 estende a história do canal antes da instalação de extensão. Timeout de ACK de Artiat do Discord são medidos a partir do envio real do Artiat, o que impede Artiats iniciais atrasados de serem tratados como falhas de reconexão falsas enquanto o canal ainda está aguardando prontidão. Comandos de controle de texto simples do Discord como /ster agora passam pelo portão normal de autorização e menção ao invés de serem silenciosamente descartados antes que uma sessão de agente possa vê-los. Rabiscos de progresso do Telegram e Codex também param de duplicar progresso nativo de ferramenta, então o status apenas de ferramenta de mensagem permanece visível sem fazer cada ferramenta aparecer duas vezes. O mesmo lançamento aperta um punhado de outros caminhos de operador. Aprovações Matrix repetem falhas de envio transitórias ao invés de abandonar um prompt de aprovação pendente. Logs de reconexão do Slack preservam um contexto estruturado de SDK e API ao invés de colapsar para um erro desconhecido. O Ctrl+I mantém abas de chat e canal responsivas enquanto payloads de histórico ou probes de canal estão lentos. Rótula status parcial de canal e registra tempo de renderização lento no log de eventos. Essas não são mudanças decorativas. Elas tornam o controle remoto de agente mais fácil de depurar enquanto o sistema está sob carga. O V2026.5.6 adiciona limpeza de caminho de fé em cima disso.
Fetch Runtime de plugin remove metadados de símbolo de terceiros de EADers de requisição simples antes de passá-los para Fetch nativo ou EADers, e o proxy de debug normaliza dicionários de EADers capturados antes do replay. Fetch Web Protegido também limita a limpeza do despachante após timeout de requisição, então fetches expirados retornam erros de ferramenta ao invés de deixar pistas de ferramenta do gateway ativas. Para um agente que navega, chama plugins e faz proxy de requisições. Isso é a diferença entre uma falha limpa de ferramenta e uma pista que parece viva enquanto nada útil está acontecendo. Instalação de extensão também fica menos frágil, quando a configuração referencia uma extensão externa oficial que não está instalada. O Runtime pode emitir dicas de instalação respaldadas por catálogo ao invés de dizer ao operador para deletar configuração válida. Isso muda o comportamento de upgrade. Um pacote ausente é tratado como um problema de instalação, não como prova de que a configuração é inválida. Também tem uma lição de configuração ali. Mantenha os canais oficiais e as extensões de ferramentas declarados na configuração do Runtime. Depois deixe as dicas baseadas no catálogo guiarem o passo de instalação que falta após uma atualização ou migração. O modo de falha antigo era confuso. O agente podia ter a rota certa e a referência secreta certa, mas um pacote faltando fazia toda a superfície parecer inválida. O novo caminho te diz o que instalar. Snapshots de metadados no escopo do workspace são a melhoria de desempenho por trás de várias superfícies de operador. Compaction, geração de modelos Embedded RAM, configuração de modelos PDF, leitores de catálogo de modelos e leitores de Manifest e Contract podem reutilizar o snapshot de metadados compatível com o workspace atual em vez de forçar code cans. A promessa não é caching cego. O snapshot é usado quando as checagens de compatibilidade de ambiente, config e workspace dizem que é seguro. O que fica mais fácil é executar agentes com várias superfícies opcionais, canais de chat, ferramentas de mídia, controle de navegador, memória, provedores de modelo, cron e pacotes externos. O Runtime não deveria redescobrir todo o manifest e contrato em todo o hotpass. Depois dessa release, mais desses patas podem reutilizar um snapshot validado, reduzindo a latência de startup e do plano de controle enquanto ainda voltam para a descoberta quando a compatibilidade muda. O Active Memory ganha uma proteção pequena mais importante. Entradas de canal do Session Store contendo 2 pontos são puladas ao resolver o canal do subagente de recall, então IDS de conversa com escopo não são mal interpretados como nomes de diretório de extensão bundled. Isso importa porque sistemas de chat frequentemente codificam escopo dentro de identificadores. Um identificador pode ser válido para uma conversa e inválido para um diretório de pacote ao mesmo tempo. O resultado prático é menos crashes de recall em canais com escopo. Se seu agente usa memória através de contextos de chat, o Runtime agora tem uma fronteira melhor entre identidade de conversa e identidade de pacote de extensão. Isso torna o recall de memória mais seguro em implantações multicanal onde IDS não são nomes simples tipo pasta. Reporte de progresso é a próxima melhoria major de operador. O Slack pode renderizar rascunhos de progresso mais ricos a partir de dados de linha de progresso estruturados, manter as linhas de progresso ricas mais novas quando o BlockKit força trimming, e limitar linhas de ferramenta longas para que o rascunho não pule a cada atualização. Summaries compactos de Display Mode também são o padrão para views verbose e de progresso, com detalhe RAW disponível quando você explicitamente pede. Isso muda o que você pode pedir para um agente fazer no chat. Você pode iniciar um trabalho mais longo e esperar que a superfície de progresso preserve o status útil mais novo em vez de se tornar um muro de logs wrapped. Para setup, escolha o modo de progresso compactado padrão para canais normais, depois aumente o detalhe de progresso de ferramenta só para debugging de agentes ou sessões especializadas. A superfície de chat deveria mostrar estado, não cada byte de output de ferramenta. A preservação de resultado de subagente também melhora. Quando o fallback de completion direto ignora o turno usual de announcement do agente requester, todo o resultado filho agrupado ainda é preservado. Em linguagem simples, se você delegar trabalho para vários agentes filhos e o Runtime usar um pass de completion fallback, os outputs dos filhos não deveriam desaparecer só porque a rota de announcement mudou. Isso desbloqueia a delegação mais confiável. Um agente pai pode dividir trabalho de pesquisa, teste ou implementação entre filhos e ainda receber os resultados agrupados mesmo que o turno normal de anúncio seja pulado.
O operador deveria julgar isso pelo bundle de resultado final. Todo filho reportou e sobreviveu, e o agente requester ainda pode sintetizar de todos eles? Diagnósticos de startup são mais explícitos. O startup do Gateway agora registra fases SPANs, labéus de trabalho ativo, marcadores de style terminal bridge, e tracing padrão de sync ou em watch mode. Também adia sidecars não readings até depois do signal red, evita barrel import de channel package em hot pass, fast patas metadados bundled confiados, e evita carregar um pass de source transforming quando native load é suficiente. A capacidade imediata é diagnóstico. Se o startup está lento, você pode procurar a fase que orne o tempo, descoberta de metadata, setup de canal, loading de sidecar, trabalho de readines ou style bridge. Sem fases SPANs, reclamações de startup viram adivinhação. Com SPANs, você tem um mapa de onde otimizar ou onde reportar o bug. O Windows ganha uma correção concreta do Gateway também. O Listener Loopback padrão faz bin para um 2.7.0.0.1 no Windows para que o comportamento de localhost dual stack em torno do IPv6 Loopback não possa vediar requisições HTTP locais. Isso importa porque o controle de agente local frequentemente depende do navegador, gateway e ferramentas de linha de comando concordando sobre a rota loopback. A orientação de setup é simples. No Windows, use o binding padrão do gateway local a menos que você tenha uma razão deliberada para expor outra interface. Se chamadas HTTP locais estavam falhando porque clientes discordavam sobre IPv4 e IPv6 loopback, essa release remove uma das armadilhas óbvias. Juntando tudo, o runtime melhorado dá a um agente 7 upgrades práticos. Ele pode falar em um dial em live do Meet com comportamento de áudio real-time ilimitado. Ele pode manter o códex OAuth GPT 5.5 roteado através do provedor Codex em vez do provedor de API Key. Ele pode usar pacotes de canal externos sem perder seus contratos secretos. Ele pode inspecionar perfis de alta de modelo sem vazar segredos. Ele pode mostrar progresso estruturado e compactado durante trabalho longo. Ele pode retornar erros de timeout limpos de fetes guarded. E ele pode explicar startup lento com evidência em nível de fase em vez de folclore. A sequência de setup que eu usaria é deliberadamente entediante. Primeiro, atualize o runtime e reinicie o gateway para que o pass de readines e os startup spam sejam do novo build. Segundo, verifique a autenticação de modelo com a superfície de listagem de Outr antes de rodar qualquer chamada de modelo cara. Terceiro, verifique se o pacote de extensão de canal está instalado e que seu contrato Secret Ref está visível no startup do Gateway. Quarto, inicie um pequeno job de chat e inspecione o progresso compactado. Quinto, só então teste o pass de dial em real-time do Meet. Para o pass do Meet, mantenha o teste mecânico. Inicie um join de meeting através da rota de voice call, confirme o modelo real-time selecionado e a voz aparece nos logs de fala, fale enquanto o agente está respondendo, e ouça o comportamento de stop imediato. Depois rode uma resposta mais longa e observe se a fala atrasada. Se a fila está sobrecarregada, o comportamento correto é um string close visível, não um monólogo fantasma de 2 minutos de um turno antigo. Para Secret Refs, a condição de sucesso também é mecânica. Uma credencial de canal deveria permanecer referenciada por key, não colada no config. O pass de apply ou scrub deveria remover material secreto enquanto preserva metadados de keyref e tokenref. O startup do Gateway deveria resolver os metadados de contrato compiled do pacote de canal e marcar o canal como configurado. Se qualquer um desses passos falhar, você agora tem um lugar mais estreito para olhar. Para progresso, trate o rascunho de chat como um dashboard de operador com um budget muito pequeno. Ele deveria te dizer a fase atual, a linha de ferramenta útil mais recente, e se o trabalho ainda está vivo. Ele não deveria colar cada linha de log raw no canal. Quando você precisa de output raw, aumente o detalhe de progresso de ferramenta para o agente ou seção de debugging, não para todo o workflow normal user facing. Para delegação, teste com 2 ou 3 agentes filhos e certifique-se de que os resultados agrupados sobrevivem mesmo quando o pass de fallback de completion direto é usado. Um sistema multi-agente só é útil se o pai pode confiar que outputs de filhos são preservados através de mudanças de roteamento. Caso contrário, delegação silenciosamente vira sampling. Talvez o pai tenha visto todo o trabalho, talvez não.
Para startup, compare o que operadores costumavam fazer com o que podem fazer agora. O loop antigo era reiniciar, esperar, adivinhar, abrir logs, adivinhar de novo. O novo loop deveria ser reiniciar, inspecionar fases PANs, identificar se o tempo pertence à descoberta, setup de canal, sidecars, readines ou estado de terminal bridge, depois consertar a fase OVNI. Isso é uma melhoria real porque transforma uma reclamação vaga de start lento em um reporte de bug direcionado ou mudança de config. A lista de testes é igualmente concreta. Para voz, teste interrupção e envios de áudio sobrecarregados. Para credenciais, inicie o gateway com canais baseados em secret-ref e verifique se eles são configurados sem texto simples. Para metadados, compare a latência do caminho quente após o snapshot do workspace estar aquecido. Para progresso, execute um job longo de ferramenta no Slack e confirme que o status mais recente sobrevive ao trimming. Para startup, inspecione os PANs de fase antes de chutar. Essa é a avaliação release. Este é um release de operações. Não está tentando vender mágica. Torna a fala em tempo real, secrets, pacotes externos, alta de modelo, progresso, delegação e startup mais fáceis de operar, com caminhos de setup e checagens de falha que operadores podem realmente repetir. Agora podemos passar para as histórias externas. Controle de runtime de grafo primeiro, depois estabilização de inferência e serving. LangGraph V1.2 Alpha transforma grafos de agentes de longa execução em problemas de timeout, recovery, checkpoint e streaming. LangGraph V1.2 Alpha é um release de runtime de workflow. A parte importante não é que grafos podem chamar modelos, é que grafos de longa execução precisam de limites de execução, caminhos de recuperação, eficiência de checkpoint e projeção de streaming. Quando um workflow de agente tem múltiplos nós, ferramentas lentas, APIs externas, retriz, interrupções humanas e histórico longo de mensagens, o runtime precisa de mais do que um loop e um objeto de estado. Timeouts por nós são o exemplo mais claro. LangGraph adiciona timeout igual em add_node, com uma timeout policy que pode definir _timeout, idle _timeout, ou ambos. Um timeout hard aborta após um limite de wall clock independente do progresso. Um idle timeout reseta quando o progresso é yield e aborta quando um node streaming para de produzir output. Essa distinção é importante para ferramentas de agente. Uma chamada de modelo, execução de browser, ou string de API externa pode legitimamente levar tempo, mas um render silencioso não deveria segurar o grafo para sempre. Timeouts se aplicam apenas a nós asins, e nós sync com timeout são rejeitados em tempo de compilação. Essa é uma boa restrição porque Python não pode interromper com segurança trabalho síncrono arbitrário da mesma forma que pode gerenciar progresso asins. O release também suporta yields estilo ERTAT. Um noasins pode fazer yield de um update vazio para resetar o idle clock sem escrever estado significativo. Isso dá aos desenvolvedores uma forma de dizer, esta ferramenta ainda está viva, enquanto mantém o estado do grafo limpo. Quando um timeout dispara, LangGraph levanta node timeout error, limpa qualquer raiz daquele tentativa, e passa para retripolice. Limpar writs é a parte sutil mais importante. Se um nó dá timeout no meio de uma operação, writs parciais podem corromper o estado do grafo. O runtime deveria fazer commit de um resultado coerente ou tratar a tentativa como falhou. Então retriz e handlers de recovery podem decidir o que fazer em seguida. Handlers de erro em nível de nó adicionam o caminho de recovery após retriz esgotados. Um error underline handler recebe o nó de error tipado com o nome do nó que falhou e a exceção, e pode retornar um command que atualiza o estado e roteia para outro nó. Isso é útil para padrões de compensação estilo Saga. Se o capture de pagamento falha após retriz, atualize o estado para compensated e roteie para finalize. Se o parsing de documento falha, grave o erro de parse e roteie para um summarizer fallback. Se uma ação de browser falha, marque o estado da página e mude para um caminho de auditoria de screenshot. O design de runtime aqui é explícito. Retry lida com falha transitória. Error handler lida com falha esgotada. Command lida com atualização de estado e seleção de rota. Interrupts contornam o handler, o que é importante porque uma interrupção humana ou de sistema não deveria ser disfarçada como uma falha ordinária de ferramenta. Essa separação mantém a semântica operacional compreensível. Delta Channel aborda o overhead de checkpoint.
Em triais de longa execução, canais como listas de mensagens crescem ao longo do tempo. Sem um mecanismo de delta, cada checkpoint pode resserializar o valor acumulado completo. Delta Channel armazena apenas o delta incremental em cada passo e escreve um snapshot completo a cada número configurado de passos através de Snapshot Underline Frequency. Isso muda o modelo de custo. Vrits se tornam mais baratos para canais crescentes, enquanto reads podem precisar reconstruir a partir de deltas até o próximo snapshot. A pergunta de tuning é com que frequência fazer snapshot para que a latência de replay permaneça limitada sem voltar ao blow de checkpoint de valor completo. Isso é diretamente relevante para sistemas de agente porque históricos de mensagens, traces de ferramenta, listas de eventos e observações podem crescer rapidamente. Se cada checkpoint escreve o histórico completo, execução durável fica mais cara quanto mais a conversa roda. Check baseado em delta torna triais longas mais práticas, mas requer reducers que corretamente façam merge de lotes de vrits. Um reducer ruim pode perder ordenação ou duplicar mensagens. O episódio deveria explicar que Delta Channel é um contrato de sotorage, não apenas uma flag de performance. A API de streaming também se move em direção a content blocks e projeções por canal tipadas. Isso é importante porque os de agente modernos não apenas triamam texto. Eles triamam tool calls, summaries de raciocínio intermediário, eventos de progresso, artefatos gerados, atualizações de estado e mensagens finais. Uma API de streaming que pode projetar conteúdo tipado por canal dá aos clientes uma forma mais limpa de renderizar a coisa certa no lugar certo. Também ajuda a evitar misturar atualizações de estado internas com texto de resposta visível ao usuário. Chatidão Graceful pertence à mesma discussão. Times de grafos de longa execução precisam parar sem corromper checkpoints ou deixar ferramentas em estados desconhecidos. Chatidão interage com timeouts, retries, checkpoints e streaming. Se um processo recebe um sinal de chatidão enquanto um nó está no meio de uma tentativa, o runtime tem que decidir o que é comitado, o que é retried depois e o que é surfaceado ao usuário. Landgraf V1.2 Alpha é interessante porque trata esses como preocupações de runtime de primeira classe. A avaliação prática para builders é alta se eles rodam workflows duráveis, agentes multinó, ou streams de grafo voltados para UI. Timeouts previnem hangs invisíveis. Error handlers tornam fallback explícito. Delta Channel reduz pressão de checkpoint. Streaming tipado melhora a renderização de front-end. O trade-off é que cada nova surface de controle precisa de política, defaults de timeout, limites de retry, frequência de snapshot, rotas de compensação e regras de visibilidade de stream. A implicação de setup é que uma definição de grafo deveria parar de tratar failure e policy como uma reflexão posterior. Coloque timeout policy ao lado do nó que detém o risco. Um nó de browser pode precisar de um idle timeout porque deveria continuar fazendo yield de progresso. Um nó de pagamento ou efeito colateral de escrita pode precisar de um run timeout mais curto e uma rota de compensação específica. Um nó de sumarização pode precisar de retriz mas sem compensação porque não tem efeito colateral externo. Nós diferentes merecem contratos operacionais diferentes. Delta Channel também precisa de um teste antes de produção. Alimente o reducer com vários lotes de mensagens, eventos de ferramenta e atualizações de estado, depois reconstrua a partir de deltas e compare o resultado com o valor completo esperado. Isso captura bugs de ordenação e bugs de vrits duplicados cedo. Um checkpoint menor é apenas uma vitória se recovery der o mesmo estado de grafo que o checkpoint completo teria dado. Para streaming de UI, o cliente deveria ser testado com conteúdo misto, texto normal, blocos de tool call, eventos de progresso e atualizações de estado final. O ponto de projeção tipada é que a transcrição, painel de progresso e inspector de debug não recebem o mesmo stream diferenciado. Se o front-end colapsar esses streams de volta em uma caixa de texto, a melhoria de runtime é desperdiçada. VLLM v0.20.1 transforma DeepSec v4 serve em uma história de kernel, comunicação, cache e confiabilidade de tool call. VLLM v0.20.1 é um release de patch, mas é exatamente o tipo de release de patch que operadores de inferência deveriam se importar. Ele foca em estabilização e melhorias de performance do DeepSec v4 após o suporte inicial pousar no v0.20.0. Essa distinção importa.
Suporte inicial significa que o caminho do modelo existe. Serving em produção significa kernels, caminhos de comunicação, comportamento de cache, output estruturado, tool calls, CUDA graphs e checagens de memória estáveis sob carga. O trabalho do DeepSec V4 começa com suporte ao modelo base e gen de multistream pré-atenção. Gen é o cavalo de trabalho de multiplicação de matrizes da inferência, e computação de pré-atenção pode se tornar um gargalo dependendo da forma do BAT e arquitetura do modelo. Execução multistream tenta sobrepor ou agendar partes desse trabalho de forma mais efetiva. VLLM adiciona um knob configurável de gen pré-atenção e tuno VLLM_multi_gen_token_ threshold padrão, que diz aos operadores que a otimização é sensível a workload. Thresholds importam porque a configuração certa para batches pequenos pode não ser certa para cargas de tokens grandes. O suporte à comunicação all-to-all para BF16 e MXFP8 através de pontos de comunicação one-sided do Flash Infer aponta para o problema distribuído de moe. Modelos estilo Expert precisam de tokens roteados entre dispositivos. Comunicação all-to-all é cara, e formatos de baixa precisão reduzem pressão de banda e memória, mas introduzem preocupações de compatibilidade numérica. Suportar BF16 e MXFP8 significa que o stack de Serving está tentando manter o caminho de comunicação alinhado com o perfil de precisão e performance do modelo. A otimização de conversão de FP32 para FP4 é outro detalhe em nível de Serving. Inferência de baixa precisão pode economizar memória e banda, mas overhead de conversão pode apagar parte do ganho se for muito lenta. Uma instrução PTX-CVT para conversão mais rápida de FP32 para FP4 move esse custo mais perto do caminho de hardware. Esse é o tipo de trabalho de kernel que usuários não veem diretamente, mas muda throughput e latência em escala. Kernels de tiles integrados para computação de cabeça otimizada continuam o mesmo padrão. Atenção e computação de cabeça não são matemática abstrata em produção, elas se tornam tamanhos de tile, layouts de memória, ocupação de hardware e custos de sincronização. Uma nota de release sobre Head_Compute_Mix_Kernel informa aos operadores que o suporte ao modelo está sendo ajustado abaixo da camada da API Python. É aí que muitos ganhos de Serving de modelos grandes realmente vêm. As correções de bugs são tão importantes quanto o trabalho de performance. O VLLM corrige um deadlock cooperativo persistente do Topica em Topica 1024 e uma race de inicialização inter-CTA no Radix Row State, com desativação temporária do Topica persistente como solução alternativa. Deadlocks e races interblocos são perigosos porque podem aparecer apenas em certos tamanhos de BAT, caminhos de modelo ou agendamentos de GPU. Um servidor de inferência pode parecer saudável em testes pequenos e então travar sob uma forma de produção específica. A resposta segura do operador é tratar essas correções como pré-requisitos de estabilidade, não como polimento de performance opcional. O carregamento de cache de compilação AOT, erros do torch inductor e inicialização repetida do cache hope também recebem correções. Esses são pontos de atrito na implementação. Caches de compilação ahead of time são supposed para reduzir custo de inicialização ou warmup, mas um erro de import no carregamento do cache pode bloquear completamente o serving. Erros do compilador torch podem aparecer apenas sob caminhos específicos de grafo ou kernel. Inicialização repetida do cache hope desperdiça trabalho e pode criar picos de latência. Inferência estável é uma cadeia dessas pequenas peças trabalhando juntas. O comportamento de tool call recebe uma correção notável, conversão de tipo ausente para tool calls não streaming no DeepSec V3.2 e V4. Isso importa para sistemas de agente. O modelo pode ser rápido e ainda assim ser inutilizável para agentes se saídas estruturadas ou tool calls quebrarem em um modo de resposta. Caminhos no streaming e streaming frequentemente têm parceiros e pontos de conversão diferentes. Operadores precisam que ambos funcionem se suportam avaliação em BAT, chamadas de APIs síncronas e chat streaming. Correções gerais do VLLM reforçam o mesmo tema de produção. Max_no_batched_token é capturado no estado do CUDA graph. No_GPU_blocks_overhead é levado em conta nas verificações de max model length.
Segmentos expandíveis são auto-desativados ao redor do memory pool do Cumen. Cards do parser de reasoning são passados para a saída estruturada. Caminhos ROCM para Quark W4 a 8 GPT-os recebem correções de argumento. Esses não são recursos de destaque, mas evitam incompatibilidades entre configuração, captura de grafo, alocação de memória, comportamento do parceiro e backing de hardware. A parte do DeepSec V4 no release do VLLM é um lembrete de que serving de modelo é um problema de sistemas antes de ser um recurso de produto. Um caminho de modelo pode carregar, responder a um prompt de teste e ainda assim falhar sob pressão real de serving. A pressão chega através de forma do BAT, roteamento de experts, captura de grafo, comportamento do memory pool, modos de parser e envelopes de tool call. Pre-attention Gen Multistream é um bom exemplo porque o recurso não é simplesmente mais rápido ou mais lento. Depende de limites de token, forma da workload, agendamento de hardware e se trabalho sobreposto realmente melhora a utilização. Operadores devem ler um knob assim como um sinal para bem marcar seu próprio tráfego, não como uma garantia universal de velocidade. A comunicação auto-all importa porque serving estilo MOE empurra tokens através de dispositivos. O modelo pode ser matematicamente esparso, mas a infraestrutura tem que mover dados de roteamento, ativações e trabalho de experts em alta velocidade. Suporte BF16 e MXFP8 nesse caminho de comunicação é sobre bandwidth, precisão e ajuste de hardware. Um caminho de comunicação fraco pode apagar os ganhos de kernels especializados. As correções de deadlock race são ainda mais importantes que as notas de performance. Um deadlock persistente do top K pode não aparecer em um health check pequeno. Uma race de inicialização inter-CTA pode depender de um agendamento específico. Esses são bugs em formato de produção, raros o suficiente para passar em testes casuais, severos o suficiente para congelar um caminho de serving sob a carga errada. Correções de captura de CUDA graph ficam na mesma categoria. Captura de grafo assume formas estáveis, comportamento de memória e invariantes de configuração. Se o estado de max batched token, overheads de GPU block ou configurações de memory pool saírem dessas suposições, a otimização pode se tornar um bug de correção. Stacks de serving precisam de guardrails que rejeitem configurações inseguras antes que se tornem surpresas em runtime. Conversão de tool call é a borda voltada para agente. Um servidor pode gerar prosa bonita e ainda ser inutilizável para agente se o caminho de tool call não streaming retornar os tipos errados. Streaming e não streaming frequentemente são implementados através de caminhos de parser diferentes, então ambos precisam de testes. Para workload de agente, confiabilidade de saída estruturada não é um acessório da inferência. É parte da correção de serving. É por isso que releases de patch como esse merecem atenção. Eles revelam o checklist invisível por trás de serving estável, kernels, comunicação, conversão de quantização, carregamento de cache, inicialização de hope, invariantes de CUDA graph, política de memory pool, argumentos do parser de saída estruturada e backends específicos de hardware. Quando essas peças se alinham, o modelo parece uma API. Quando não se alinham, o modelo parece um build de laboratório. Para operadores de VLLM, a resposta mais segura é transformar as notas de patch em uma checklist de load test. Teste as formas de BAT que atingem caminhos de top K. Teste o modo de tool call do DeepSec que você expõe a agentes. Teste a captura de CUDA graph com a mesma configuração de memória e model length usada em produção. Teste code starts que dependem de cachês de compilação. E teste respostas tanto streaming quanto não streaming, porque bugs de parser frequentemente vivem em apenas um lado. O padrão mais amplo é que trabalho de confiabilidade raramente é uma correção dramática. É uma cadeia de pequenos invariantes mantendo ao mesmo tempo. O kernel tem que computar corretamente. O caminho de comunicação tem que rotear eficientemente. O cache tem que inicializar uma vez e carregar previsivelmente. O memory pool tem que respeitar limites. O parser tem que retornar tipos que o chamador pode confiar. Quando um servidor de inferência falha, geralmente falha porque um link dessa cadeia quebrou sob um workload em formato de produção. A lição mais ampla é que serving de um novo frontier ou modelo OpenNate não é um recurso.
É uma stack, config de modelo, comportamento do tokenizer, backing de atenção, roteamento MOE, precisão de comunicação, quantização, cache de compilação, captura de CUDA graph, política de memory pool, parser de saída estruturada, conversor de tool call e backing específico de hardware. O VLLM V0.20.1 é valioso porque mostra esse trabalho de estabilização abertamente. Builders devem ler esses releases de patch como um mapa de onde suas próprias implantações de inferência podem falhar. O conselho de setup é manter um teste de aceitação de serving que se pareça com tráfego real de agente. Inclua uma conclusão simples, uma requisição de saída estruturada, uma requisição de tool call streaming, uma requisição de tool call não streaming e um bat de contexto longo que exercite configurações de cache e captura de grafo. Então hold depois de cada upgrade de serving. Se apenas a conclusão simples passar, o servidor de modelo ainda não está pronto para agentes em uso real de agente em produção hoje sob carga. Há uma lição final de Builder aqui. Não espere por incidentes para decidir o que suas políticas de timeout, fila, checkpoint e parser significam. Escreva elas, teste-as e exponha-as nas ferramentas que operadores já usam. Se uma fila de voz fechar, um nó de grafo expirar ou um parser de inferência rejeitar um tool call, o sistema deve dizer qual política disparou e que estado foi preservado. Essa é a diferença entre uma stack de agente impressionante e uma sustentável. A stack sustentável tem limites antes da sobrecarga, erros tipados antes de falhas misteriosas, checkpoints antes da morte do processo e progresso estruturado antes de usuários começarem a adivinhar. As tecnologias neste episódio são diferentes, mas a postura de engenharia é a mesma. Faça os limites de runtime explícitos o suficiente para que humanos possam operá-los. Para notas do episódio e links de fontes, visite tobionfitnesstech.com. Isso é tudo para o Open Cloud Daily. Obrigado por ouvir, e voltamos em breve.